Falamos na primeira semana sobre a necessidade de um profeta. Para Deus fazer, Ele precisa usar alguém. Interessante, essa semana nós conversando, eu e um outro obreiro, sobre essa importância de se ter alguém que fala, porque a Bíblia diz: como ouvirão se não há quem? Se não há quem prega. Como ouvirão se não há quem prega? Eu já ouvi muitos pastores usar esse argumento. Quem opera, quem convence é o Espírito Santo. Quem já ouviu isso aí? Quem já ouviu? Quem convence é o Espírito Santo. E nessa máxima deixam de pregar a verdade. Só que o Espírito Santo só pode convencer alguém se ele tiver alguém para usar. Sim ou não? Se ele me usar para te pregar a verdade, você vai ser convencido pela palavra. Agora, se eu não deixar o Espírito de Deus, você vai para o inferno vindo para a igreja, cantando belos louvores, e não vai entrar no céu, né? Com essa brincadeira tem crente aí 20 anos vindo para a igreja, com a vida toda desmantelada, todo mundano, e o Espírito Santo nunca convenceu. Então, precisa de um profeta para falar. O Senhor inicia esse processo através do profeta, trabalhando na nossa estrutura espiritual, representado aqui pelos ossos do vale. Depois, em terceiro lugar, ele trabalha o nosso equilíbrio e a nossa resistência espiritual, quando fala dos nervos que vêm sobre os ossos. Glória a Deus. E nós ministramos isso na semana passada. E hoje, essa noite, vamos falar da restauração da nossa natureza humana. Para isso, Ezequiel, capítulo de número 7, parte B, aliás, capítulo 37, a parte B desse capítulo. Tá? O irmão abra a Bíblia aí nesse texto e segure ele aí. Está conosco o irmão Odair. Isso. Está aqui, né, a convite do irmão Adilson. Para nós é um prazer recebê-lo aqui. A igreja está feliz com a presença do irmão Odair entre nós. Deus abençoe, irmão Odair. Sinta-se bem em nosso meio. Também está conosco Enita e Sirlene. É isso mesmo? Para nós também é um prazer. Sempre a gente vê vocês vindo aqui, né? Uma parece que mora fora. É isso mesmo? Em outra cidade, né? Itaguaru. Muito bem. Lá no Pastor Liberino, né? Muito bem, meu amigo Pastor Liberino. É um prazer, viu? Receber aqui. Vocês estão felizes com a presença desses irmãos entre nós? O que vamos dizer com muita alegria a eles? Em nome de Jesus. Mais forte. De verdade. A palavra que estamos falando de restauração, ela tem como princípio o início desse processo por dentro. O Senhor começa a grande obra da restauração de dentro para fora. Não foi isso que eu disse semana passada? Começa a obra da restauração de dentro para fora. Primeiro nos ossos, depois nos nervos e agora na carne. No versículo 30, no capítulo 37 e o versículo de número 8, a parte B do versículo, aqui do livro do profeta Ezequiel, diz assim, 37, 8: E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. Isso aqui é sobre os ossos. Parte B: e cresceu a carne. Então perceba bem que segue aqui nesse versículo um processo de etapas, né? Um processo seguindo etapas.
Primeiro, reajunta os ossos. Depois, coloca nervos sobre os ossos. Equilíbrio, estrutura, né? Resistência. Estrutura, equilíbrio, resistência. Agora vem a carne sobre os nervos. Tudo começando de dentro para fora. E a carne aqui representa a nossa natureza humana. A restituição da carne fala da natureza humana, que deve ser transformada pelo Espírito Santo através da palavra, na restauração do novo homem. A natureza terrena, a qual herdou as fraquezas de Adão após a queda, não faz bem algum para o homem. Por quê? As suas obras, elas são classificadas pelo apóstolo Paulo, e todas essas obras que Paulo classifica, elas combatem veemente contra os princípios de Deus. Por isso que a natureza humana do homem, ela precisa ser transformada. O homem precisa viver o processo da transformação. Em Gálatas capítulo 5, eu gostaria que fosse colocado aí, verso 19 e 20, a igreja vai ler para nós aí de forma compassada, acompanhando aí as vírgulas e os pontos, para que a leitura fique bem nítida e todo mundo possa compreender bem. Vamos lá? Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao versículo de número 21. Toda a igreja, 1, 2, 3... inimizade, porfias, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Tudo isso aqui são aquilo que a nossa natureza produz, chamadas por Paulo de obras da carne. Essas obras, elas são classificadas em três instâncias. Primeiro, a primeira classificação, são chamados de pecado de ordem moral. Quais são os pecados de ordem moral que a carne comete? Primeiro, prostituição. É um pecado que se comete contra o próprio corpo. São obras da carne. Fere o templo do Espírito Santo, né? Profana o templo do Espírito Santo. São de ordem moral. Segundo, impurezas. Eu não vou explicar isso aqui, porque no estudo Obras da Carne eu explico detalhadamente o que cada uma dessas obras significam, mas apenas trazer aqui para os irmãos relembrarem quais são essas obras que a carne produz e que precisa de transformação, de restauração. Primeiro, prostituição. Segundo, impureza. Terceiro, lascívia. Esses três são classificados como pecados de ordem moral. Em segundo lugar, pecados de ordem religiosa. O primeiro são chamados de pecados de ordem. Acordaram? Como é que foi o feriado hoje? Muita carne, muita coca, dormir o dia todo? Não? Então vamos despertar aí, vamos lá. Pecados de ordem moral. Qual que é o primeiro? Ficou feio demais, hein? Pecados de ordem moral, repita. Isso, diga: prostituição, impureza e lascívia. Isso. Em segundo lugar, pecados de ordem religiosa, idolatria e feitiçaria. Repitam: pecados de ordem religiosa. Primeiro, idolatria. Segundo, feitiçaria. Muito bem.
feitiçaria, igual pipoquinho, na frente, outra atrás, na frente, outra atrás. Terceiro, pecados de ordem social. Agora aqui é mais. Veja que o pecado de ordem moral são pelo menos classificados aqui 3. Pecados de ordem religiosa, Paulo classifica 2. Mas os pecados de ordem social, que é aquilo que eu cometo contra o meu irmão, contra o meu próximo, eles são maiores. Olha, primeiro, inimizade. Segundo, porfia. Terceiro, emulações. Quarto, ira. Quinto, peleja. Sexto, dissensões. Sétimo, heresias. Oitavo, inveja. Nono, homicídio. 11º, bebedice. 12º, glutonaria. Todos esses são chamados de pecados de ordem social. Isso é o que a nossa natureza humana, ela induz a gente fazer. Você já nasce com essa tendência. Você herdou isso do pecado original de nosso pai Adão. Todo ser humano tem essas fraquezas dentro da sua natureza humana. Quando o ser humano aceita Jesus como salvador da sua alma, ele sofre o processo do novo nascimento. Esse processo espiritual faz com que o novo ser se torne participante da natureza divina. Você nasce sendo participante da natureza de Adão, natureza caída, natureza frágil, natureza pecaminosa, que sempre vai pender para o lado do pecado e daquilo que aborrece a Deus. Quando você aceita Jesus como Salvador, o Espírito Santo entra na sua vida. Mas você só aceita Jesus como Salvador quando você tem o conhecimento real de quem é Cristo. Você não aceita por emoção. Quem aceita por emoção não firma na igreja. Você não aceita só porque alguém que é amigo seu aceitou Jesus. Também não vai firmar na igreja. Você aceita porque a palavra produz no seu coração o impacto da verdade. Te traz a mente, te traz a consciência, a vida dissoluta que você leva. E o desejo de mudança nasce dentro do seu ser, nasce dentro do seu coração. Aí então você aceita Jesus e abre o seu coração para o Espírito de Deus começar o processo da restauração espiritual na sua natureza terrena. Quantos aqui receberam o Espírito de Deus e têm vivido esse processo em sua vida? Diga amém, glória a Deus. É um processo que não é da noite para o dia. Não acontece na semana que você aceita Jesus. Não acontece no mês daquela semana, daquele dia, nos dias daquele mês. Nem naquele ano. Isso é um processo contínuo. É um processo lento. É um processo demorado. É um processo, posso dizer, doído. Você sofrer. Por quê? Porque para que esse novo ser, segundo a imagem de Cristo, que tem que nascer na sua vida, o velho precisa se desfazer. Alguém morre para que outro viva. E o difícil não é trazer a imagem de Cristo e fazer com que ela venha viver em nós. É matar o velho. Difícil é matar o velho. As manias, as tendências, as influências, os desejos. Porque no mundo a gente pega muita mania, muitos vícios. E eles não são fáceis de ser desfeito. Eu aceitei Jesus como Salvador e demorei 3 meses indo para o culto, todo culto, sem faltar nenhum culto. Crente faltava e eu não faltava, sem ser crente. E não aceitava Jesus porque eu pensava que eu nunca ia dar conta de parar de fumar. A minha maior fraqueza era parar de fumar. Eu já havia parado com as coisas erradas de fora, com o jogo, com as mulherzadas, com as tranheiras. Eu já tinha parado com tudo, mas fumar eu não dava conta.
Até que um dia, eu acho que já contei isso para os irmãos, eu passei umas 2 horas da tarde do lado da igreja para ir na casa do pastor, que eu me tornei, muito íntimo do pastor, que era meu tio. Ele era o meu tio. A princípio, quando eu cheguei lá, eu não tinha plano de ficar, porque crente e tal, mas depois eu fui me apegando e vendo aquele homem que falava a verdade, tão simples, que era o Tizé de Lima. Eu me apeguei a ele, fiquei muito próximo dele. E aí eu ia passando para ir na casa dele na hora do quilo. Eu trabalhava no posto de gasolina do outro lado da BR, e a igreja era do lado de cá. E eu passei, e era ciclo de oração. O ciclo de oração era das 2 às 3 da tarde. E eu acho que eu esqueci, irmã, acho que nem sei se a Edna lembra o nome da irmã que estava orando por mim. Eu não lembro o nome dela. Me veio na cabeça que agora sumiu, estou ficando velho mesmo. Eu sei que ela estava orando por mim, e eu passei na janela e escutei ela dizer: Senhor, chorando, salvo divino, eu sei que tens um propósito grande na vida daquele moço. Aí eu parei de cada janela para ouvir ela orar por mim. Eu sei que o Senhor trouxe ele de onde ele estava, senão lá ele já teria morrido. E o Senhor trouxe ele aqui porque tem um propósito naquela vida. Eu sei que ele será um pregador do teu evangelho. Senhor, visita aquele coração duro, quebra aquele coração. E começou a orar daquele jeito lá. E a oração daquela mulher foi me moendo de tal forma que eu comecei a chorar do lado de fora. E eu disse para mim mesmo: rapaz, Jesus querendo me salvar e eu querendo ir para o inferno. Não, eu tenho que mudar minha vida. E aí peguei a carteira de cigarro assim, olhei para ela. Eu não nasci com isso, e eu já vivia sem isso aqui. Por que eu não vou deixar isso aqui? Eu vou parar de fumar. Hoje é o último dia que eu fumo, e hoje eu aceito Jesus como Salvador. Aí eu acelerei para fumar os cigarros tudo. Aí quando eu vim para a igreja, que eu vim para o culto, eu trouxe o último cigarro. Tinha 2 lotes vagos, um mandiocal, tinha algumas árvores caídas nesses lotes vagos, e um mandiocal muito alto. Eu entrei no meio desse mandiocal, assei uma dessas árvores caídas, sentei no tronco dessa árvore e comecei a fumar aquele último cigarro. O culto já tinha começado, já estava cantando os hinos da harpa, assim, do meu lado. E eu lá fumando o último cigarro. E eu fumei ele até chegar na sola mesmo. Quando chegou na sola, aí não tinha mais jeito, né? E aí eu disse assim, olhei para cima, o céu estrelado, eu falei: Jesus, se o Senhor é verdadeiro como esses crentes pregam, esse é o último cigarro e o Senhor vai me ajudar a parar de fumar. E eu vou te servir de toda a minha alma, de todo o meu coração. Hoje eu te aceito como Salvador da minha alma. No final daquele culto, eu levantei as mãos e aceitei Jesus como Salvador da minha alma. Agora o problema foi depois, quando eu saí do culto, que eu cheguei no meu quarto, a vontade de fumar, ela não saiu, ela continuou comigo. E eu fui para casa, e a vontade de fumar, e a vontade de fumar, e eu comecei a ficar agoniado. Eu levantava, sentava na cama e levantava, e o sono não vinha, e eu rolava daqui, rolava para ali, e aquela vontade de ir lá e comprar um cigarro. Aí eu parava e dizia: não, Jesus vai me libertar, eu não vou fumar, em nome de Jesus. Vontade de fumar, sai da minha vida. E aquilo passava, e eu dormi. Quando eu acordei, a vontade de fumar de novo. Foram 5 dias, eu louco. Eu fiquei tão agoniado que teve um dia lá que eu tirei o cigarro do bolso do meu companheiro que trabalhava comigo, coloquei na boca. Quando eu fui levar o isqueiro, eu lembrei que eu era crente. Meu Deus, eu sou crente. Devolvi o cigarro para ele. Fiz sem ver. O novo homem começava a ser gerado, mas o velho homem estava aqui tentando fazer o novo homem ser abortado. O Espírito Santo
foi trabalhando em minha vida através da pregação daquele pastor. E aos poucos, aquele homem velho foi se tornando fraco. Por quê? Porque eu deixei de alimentá-lo. Passei a alimentar o novo que estava nascendo. Jejum, oração, culto, jejum, oração, leitura da Bíblia, jejum, oração, leitura da Bíblia. Deixei de assistir coisas da televisão, deixei de jogar bola, deixei de fumar, deixei de beber, deixei de prostituir, deixei de alimentar o velho homem. E ele começou a perder as forças, e ele foi perdendo as forças, e à medida que ele perdia as forças, o novo divino ia se reerguendo, ia se renascendo, ia se fortalecendo. Glória a Deus! O novo homem foi tomando forma, e o velho homem foi perdendo a sua imagem. Para que o novo homem possa prevalecer na sua vida, você precisa matar o velho e alimentar o novo. Eu mandei um dia no Instagram uma frase de Martinho Lutero. Ele disse assim: eu pensei que o velho homem havia morrido no dia do batismo, mas descobri, acho que é mais ou menos isso, que ele continua vivo aqui dentro. À medida que você alimenta o novo, o velho vai deixando de ser alimentado, vai perdendo as suas forças e vai se tornando fragilizado. Um índio velho sentado em uma pedra com o seu netinho, um índiozinho novo, os dois conversando. O índio velho disse para o seu netinho: existe 2 monstros dentro de mim. O netinho disse: quais, vovô? Existe um leão furioso e existe um urso, e os 2 brigam, combatem um contra o outro constantemente dentro de mim. E o netinho disse: e qual vence, vovô? Ele disse: aquele que eu alimentar mais. Se você ainda vive as práticas do velho homem, se você ainda pratica as práticas daquele velho homem caído, ele vai se reerguer e ele vai destruir o novo. Mas se você não alimenta mais, e agora não é mais o fruto, aliás, não é mais as obras da carne que reinam em sua vida, mas o fruto do Espírito, o velho homem vai continuar amortecido aí dentro de você, vencido. Ele vai ter que se dobrar diante da presença do novo homem, que é segundo a imagem de Cristo, gerada pelo Espírito Santo. Essa renovação, essa restauração, Deus quer fazer em nossa vida. Agora, quem aqui não tem fraquezas? Quem aqui não pensa em fazer coisas erradas? Quem falou que as velhas práticas lá, elas ainda de vez em quando não despertam em nós alguma coisa? Se você falar que isso não é verdade, você está mentindo. Até hoje, irmão, se eu estiver perto de alguém que está fumando, eu saio de perto. Eu saio de perto não porque a fumaça ela me sufoca, não é por causa disso, é porque quando a fumaça vem eu gosto. Até hoje. Eu fui pregar uma vez e aí estava no aeroporto. Eu não lembro se foi em Brasília, que eu estava no aeroporto sentado. E aí tinha um sujeito com uma latinha de Skol, um saquinho assim de sal e uma bandinha de limão. E ele sentou lá, e aí ele jogou o salzinho em volta da latinha de Skol, da latinha de cerveja, não sei se era Skol, uma latinha de cerveja. E aí ele pegou a bandinha de limão, colocou e fez. Quando ele fez aquilo, a minha boca encheu de água. Eu disse: Jesus, o teu sangue tem poder. Virei as costas e olhei para outro lado.
Porque aquelas velhas práticas, elas se despertam em nossa vida em forma de fascínio. São atraídas pelos olhos. E a Bíblia diz que as fraquezas do homem estão na concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Não vem do Pai, mas vem do mundo. O mundo passa, e passa também as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Significa então que todo dia eu tenho que guerrear com o velho homem, e que ele vai sendo dominado, fragilizado, vencido dentro de mim. Agora, quando Jesus voltar, isso que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Isso que é mortal se revestirá de imortalidade. Seremos transformados pelo poder da glória de Deus, e não teremos mais essa fraqueza, porque seremos para sempre a imagem de Cristo eternamente. Glória a Jesus. Mas enquanto Jesus não volta, a ordem dele é vigia. Dá para ouvir um amém da amada igreja? Diz para mim, quem é que está vencendo aí? Aqui em Gálatas diz que há uma guerra entre a carne e o Espírito Santo. Há uma guerra. Em outra palavra, no capítulo 7, Paulo fala que essa guerra é contra a carne e o entendimento. O entendimento é o Espírito Santo. A carne quer levar a gente a fazer aquilo que é contra Deus. O Espírito quer levar-nos a fazer aquilo que glorifica a Cristo. E você vai viver com essas fraquezas. Eu pensei, pastor, que quando a gente aceitava Jesus, a gente ia se transformando em anjo, transformando em anjo. Daqui a pouco a gente virava um anjo. Acredite, tem 30 anos que eu sirvo a Jesus, noite e dia. 30 anos que eu luto contra mim mesmo. 30 anos que eu tenho que me vencer toda manhã, que eu tenho que me vencer toda noite. 30 anos que o velho divino ainda continua querendo sair para fora. 30 anos. E eu acredito que ainda vivo mais uns 10, e eu não quero mais do que 10. E até lá eu vou ter que guerrear contra a minha carne. E eu vou ter que colocar a lei do meu entendimento para superar essa fraqueza que existe em mim. E acredite, você só vai dar conta se você for firme na igreja, se você tem costume de ler a palavra, se o Espírito de Deus tem acesso ao seu coração, e se você ainda dobra os joelhos para falar com o Senhor. Sem esses requisitos, essa renovação e essa restauração não acontece. Então tem dia que você cai cedo e precisa ser levantado à tarde. Tem dia que você cai à tarde e precisa ser levantado à cedo. E você vai viver isso. Agora, Jesus está presente aqui através da sua palavra, e o Espírito de Deus está falando ao nosso coração que se nós atentarmos para a sua vontade, seremos transformados de glória em glória, 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 de glória em glória. Como é que é isso, pastor? A Bíblia diz que a luz do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, mais e mais, mais e mais, mais e mais. O sol começa, de manhã cedo assim, eu que dirijo de noite, e muitas das vezes eu enxergo um amanhecer assim dirigindo, começa aquele negócio assim meio roto, daqui a pouco um pouquinho mais claro, daqui a pouco você enxerga a sombra das árvores, daqui a pouco você enxerga já as folhas, daqui a pouco você enxerga os galhos, daqui a pouco você já enxerga nitidamente, até que o sol se torne perfeito no meio-dia, brilhando na sua força, é a luz da aurora. Você também é assim. Hoje você se parece um pouquinho mais com Jesus, amanhã um pouquinho mais, depois da manhã um pouquinho mais, depois um pouquinho mais, depois um pouquinho mais, e vai indo, e vai indo, e vai indo. Daqui a pouco acontece que nem
nem Enoque, você começa a andar com Deus de uma forma tão íntima que Deus diz: está na hora, sobe aqui para cima, vem morar na eternidade comigo. Amém? Então, quando o ser humano aceita Jesus e sofre o processo do novo nascimento, esse processo espiritual faz com que o novo homem se torne participante da natureza de Cristo. Quando você é do mundo, tudo lá fora que está relacionado ao pecado é muito natural. Você não escandaliza, né? Vou falar uma coisa aqui que era natural para mim quando eu era moleque. Eu tenho um irmão, está trabalhando lá em casa. Ele é muito calorento e é muito cheio de coisa também. Aí ele chega lá, às vezes, para trabalhar, ele chega só de calção, sem camisa, aquele barrigão, aquele barrigão tudo assim e tal. E eu sentado ali olhando para ele daquele jeito, não tenho coragem, não dou conta. Mas eu já vivi daquele jeito, e era natural para mim. Eu vivi num lugar que os homens saíam de bermuda sem camisa na rua. Quem não passa aí em alguns lugares por aí nesse calor, e o cara está sentado, eu vi um com a barriga que cabia dentro da barriga dele, e passando a mão na barriga, e tomando uma cerveja, aquela tranquilidade. Se eu tivesse uma barriga daquela, eu nem saía de casa. Dirá sair, sentar num boteco aí sem camisa. É natural. Quando você está dominado pela natureza caída de Adão após a queda no Éden, tudo lá fora relacionado ao erro e ao pecado é natural. Quando você aceita Jesus e a natureza de Deus começa a ser gerada em você, você começa a ver os seus olhos se abrirem e você passa a ficar exigente à medida de Deus. Quanto mais de Deus na sua vida, mais do mundo você refuga. Tem coisa que eu lembro que eu fazia e eu dizia: gente, como é que eu fazia um trem desse? Eu não acreditava que eu fazia aquilo, mas eu fazia. Mas quando Cristo começa a ser gerado dentro de você, você começa a querer buscar as coisas de cima e desprezar as coisas de baixo. A natureza de Deus começa a ser partilhada na sua vida. E um dos atributos de Deus que Deus compartilha com o homem se chama santidade. Quanto mais santo aqui, mais desejo de estar lá em cima você tem, e mais as coisas de cima você busca. Quantos menos de cima, mais das coisas de baixo você busca, e mais desejo pelas coisas de baixo você tem. É um processo. E esse processo é um paradoxo. Aleluia! À medida que Deus vai colocando em você a sua natureza, Deus vai compartilhando com você a sua santidade, as coisas de fora começam a perder o sentido para você. Se você vê um crente mundano que participa de tudo, que não sente temor, é porque o novo homem nele já está morrendo, a natureza de Deus já não existe dentro do seu ser, e ele está vivendo completamente a natureza de baixo. Vamos ler o que Pedro escreve aqui, na sua segunda carta de Pedro, capítulo 1, a igreja leia versículo de número 4, glória a Jesus. Vocês estão entendendo a palavra? Esse negócio de crente light, de crente moderno, do crente que faz tudo, de que nada é pecado, é uma das piores mentiras que o diabo tem pregado. Deus exige do crente transformação.
Deus existe do crente que ele seja moldado pelo Espírito Santo a um novo caráter. E esse caráter tem que ser na medida de Cristo. Tem que ter os princípios de Cristo. E tem que ter aquele processo que disse Paulo, imitador de Cristo. Como Cristo andou, ele tem que andar. Como Cristo falou, ele tem que falar. Como Cristo se vestiu, ele tem que se vestir. Como Cristo se relacionou, ele tem que se relacionar. Cristo é o modelo para o novo homem que precisa ser restaurado. É Cristo. Por isso que o escritor aos Hebreus diz, olhando para Jesus. Porque se você olhar para mim, você vai cair. Porque eu tenho falhas. E muitas falhas. E posso cair. Você tem falhas. E muitas falhas. E pode cair. Hoje você pode ser meu melhor amigo. Amanhã me odiar de carteirinha. Basta eu te decepcionar. Mas Cristo não muda. Cristo não erra. Cristo não peca. Cristo não sofre transformações e mudança. Ele é perfeito. Ele nunca caiu. Olhe para Jesus, autor e consumador de todas as coisas, e seja transformado pelo poder do Espírito Santo. Leia a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Vamos lá? 1, 2, 3. Porque Ele vos deu grandíssimas e preciosas promessas. Quais são, pastor? Que eu vou ficar rico, que eu vou ter um carro novo? Não, irmão. Isso é fruto de quem trabalha e sabe economizar. E sabe ser fiel a Deus. Porque se trabalha, economiza e não é fiel a Deus, também não vai prosperar muita coisa não. Quais são as promessas? Promessas de que você receberia poder para pisar serpente e escorpião, e que nada iria te tocar e nem te fazer mal. Quais são as promessas? Que você teria autoridade de Deus para curar enfermos. Quais são as promessas? Que Ele vai voltar e vem buscar a igreja para levar ela para morar na eternidade. Essas são as grandíssimas promessas. Por causa dessas promessas, a natureza de Deus tem que gerar em nós. Temos que ser participantes dessa natureza. Aleluia. Glória a Deus. Esse processo é chamado de revestimento. Isso mostra claramente que a natureza velha não é extinta, mas sim controlada. Por isso se chama revestimento. O velho homem sempre vai estar presente com todas as suas fraquezas, mas o novo homem sempre se renova, trazendo consigo a imagem de Cristo em sua vida. A cada dia mais, você passa a se parecer mais com Jesus. A cada dia mais. Eu pensava que isso era uma coisa assim, muito distante. E assim, uma linguagem de figura que apenas podia ser refletida através das nossas boas obras. Eu pensava, bom, a única forma de eu me parecer com Cristo é fazendo boas obras, é indo para a igreja, é tratando bem as pessoas, é sendo muito educado, né? É vivendo uma vida diferente, é não ir no pecado, não compartilhar com os ímpios, não participar da roda dos escarnecedores e tal. Mas eu entendi que há uma glória, uma essência que passa a reinar em nossa frente, nossa vida, que as pessoas começam a olhar e identificar que verdadeiramente nós estamos começando a nos parecer com Jesus. E eu peguei esse pormenor quando eu estava lendo aquele artigo que contava a história do pastor David Show, que chegou para orar na casa
de uma madame rica lá da Coreia, e tocou a campainha. A empregada veio, abriu a porta, olhou para ele, arregalou os olhos, deu um grito e saiu correndo. Nem chamou ele para dentro, ele ficou lá na porta. Chegou e disse para a patroa: patroa, tem um homem lá fora que disse que veio orar pela senhora. E por que você não deixou ele entrar? Ah, porque ele é um homem diferente. Quem é ele? Olha, se não for Jesus, é irmão dele. Aí, quando eu olhei para a foto do pastor David Show, eu vi que tem uma essência mesmo, porque ele é pequenininho, é japonês, né? Coreano, é japonês, chinês ali, mesclado, do olho puxadinho, fake da dó. Eu falei: Jesus não parece com esse coreano, não é possível. Mas foi o coreano que ela viu? Não, havia uma essência espiritual, aleluia, que se revela ao mundo. À medida que você vai se tornando um novo ser, a natureza divina vai começando a reinar na sua vida. E o brilho do Espírito Santo vai brilhando de forma que os ímpios conseguem detectar, porque não havia glória, aleluia, não existe glória lá fora. Eu uma vez olhando para um irmão crente que estava falando na frente, eu estava só participando dos cultos ainda, analisando os crentes, examinando se eles falavam a verdade, se aquilo era de verdade mesmo, e eu analisando aquilo, e aquele irmão veio falar na frente, e eu não aguentava olhar o rosto daquele irmão. O rosto dele brilhava com uma luz que era mais forte do que aquela lâmpadazinha, aquelas lâmpadas antigas de 40 watts, sabe? Aquelas que ficam avermelhadas, eram aquelas lâmpadas que tinha lá na igreja. E aí o rosto dele numa glória, num brilho. Aí eu disse assim para o meu tio: ô tio, o que tinha no rosto daquele irmão, que quando ele foi falar lá na frente, o rosto dele tinha uma luz, um brilho? O que era aquilo? Ele disse: aquilo é o brilho do Espírito Santo na vida do crente. E eu pensei comigo: eu quero isso para mim. Eu quero essa glória. Eu chorei na escola dominical. Depois que eu ministrei aqui, eu saí, e a irmã Lívia, ela não veio hoje, né? Foi ali e disse: pastor, eu quero falar um negócio para o senhor. O que foi, filha? Aí ela começou a chorar. Começou a chorar, foi chorando. Eu acho que teve alguns irmãos que passou e viu ela chorando ali. E aí eu fiquei de cabeça baixa. Ela disse: pastor, enquanto o senhor estava ministrando, eu vi um ser de glória atrás do senhor. E aí eu me arrepiei de cima e embaixo, e senti um queimor no meu peito. Era um ser, pastor, glorioso, e chorando ali, contando para mim. E eu acredito. E eu acredito. Aleluia. E eu quero que Deus renove e restaure esse novo homem teu ser aqui essa noite, para que aonde você passar, esse ser de glória faça luz em sua volta, e as pessoas aí fora vejam o novo homem que, segundo a imagem de Cristo e que desfruta da natureza de Deus, se revele para as pessoas que existe uma transformação real em nossa vida. Toramanda caixanda labacalabacheia. Mas isso é um processo que eu disse que é doído, porque tem que ter renúncia, e tem que ter renúncia daquilo que você gosta, que contraria a Deus. Renúncia daquilo que é errado e impede Deus se manifestar em sua vida. Renúncio de usar uma roupa que vai induzir sensualidade, que vai despertar a lascívia naqueles que te olham. Que quando você veste essa roupa e as pessoas te vê, produza temor, produza respeito.
Efésios capítulo 4, verso 22, 23 e 24. A igreja vai ler esses 3 versículos por gentileza. Renúncia. Renúncia. Quando alguém entra no teu Instagram, quando alguém entra no teu Facebook, quando alguém entra no status do teu Zap, ou em outras páginas de relacionamento que tem por aí, que existe até um tal de TikTok aí, que os crentes estão lá. Alguém entra nessas páginas de relacionamento, tenha um encontro com a palavra de Deus e com a verdade. Que alguém, quando vê a foto de uma irmã, não sinta desejo de mandar uma mensagem de pilera para aquela irmã, mas sinta desejo de pedir: ore por mim, pela minha família. Vice-versa, irmão também. Ou nós aceitamos essa verdade e vivamos essa transformação, ou então vamos para o mundo, irmão, desfrutar do que não presta, porque perder tempo aqui dentro e ainda ir para o inferno, que glória tem nisso? E acredite, Deus não é injusto para pegar esses crentes mundanos, atrapalhado, bagunçado, para colocar no mesmo céu dos crentes que passaram antes de nós aí e que viveram uma vida de santidade e de transformação. Renunciaram tudo para não perder o céu. E esse povo pagou um preço alto para entrar na glória. E a gente não paga preço nenhum e recebe o mesmo céu deles. Deus não é injusto, eu não consigo entender isso. Eu conversando com a irmã e fora, não me lembro quem, eu não sei se foi a irmã Iodete, falando a respeito dessas coisas, acho que foi com a senhora, irmã Odete, que aí falou: pastor, mas essas pessoas que pregam na internet, com cabelinho aqui, cheio de não sei o quê, com balanga andando na orelha e papapá, não foi? A senhora perguntou para mim: e essas pessoas? Aí eu falei assim, Mateus capítulo 7, verso 21, nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o meu reino. Quem são essas pessoas que dizem Senhor, Senhor, e não vai entrar no céu? Quem são aqueles que Jesus disse assim: naquele dia muitos me dirão Senhor, profetizamos em teu nome, Senhor, em teu nome fizemos maravilhas. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Quem são essas pessoas que fez milagre, que profetizou e não era conhecido no céu? A porta ainda é estreita. Jesus não mudou o formato da porta. Acredite no que eu vou te dizer aqui. Jesus não está preocupado em encher o céu. Jesus não está preocupado em encher o céu. O céu, irmão, tem milhares e milhares de anjos. Alguém pensa que Jesus está louco, querendo rapar tudo e levar. O reino dos céus, diz Jesus, é como um pescador que lança a sua rede e nela vem todo tipo de peixe. É assim que o evangelho faz, atrai todo tipo de gente. Só que quando o pescador traz para fora, diz assim: pega os peixes bons e leva, pega os peixes ruins e joga fora. Dá para ouvir um amém ou está bem difícil hoje? Tem hora que eu estou pregando e vem um sentimento no meu coração que parece que eu estou ministrando as últimas mensagens. Me veio essa sensação aqui agora. Ou nós aceitamos sermos transformados pelo Espírito Santo do jeito que Ele quer, ou a gente larga de mão desse negócio de ser crente, irmão, e vamos cascar fora, que isso aqui não é para nós não. Ser crente tem que ser para cabra macho e cabra fêmea. Apesar de que toda cabra é fêmea, né?
Não é verdade, pastor Ednô? Ou a gente aceita ser mudado para ir morar num céu de santidade, porque eu não acredito que qualquer tipo de crente vai entrar lá, eu não acredito. Leia Efésios 4, 22 e 24 para mim concluir a mensagem. Vamos lá? 1, 2, 3. Despoje do velho homem que se desfaz pelas concupiscências do engano. E vos vistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Quando nós aceitamos essa verdade, entramos naquela frase célebre daquele grande pregador que diz assim, eu gosto da frase dele, ele diz, pela obediência, muitos homens se tornaram anjos, e pela desobediência, teve anjos que se tornou demônios. Se você receber essa palavra no seu coração com verdadeira singeleza de coração e humildade, o Espírito de Deus vai fazer na sua vida o que Ele fez na vida dos apóstolos, o que Ele fez na vida dos pais da fé, o que Ele fez na vida de Daniel Berg e Gunnar Vingre. O Espírito de Deus vai se revelar com poder e glória na tua vida. Tu não vai pregar só com a boca, tu vai pregar através de poder. Se um crente, depois de conhecer Jesus, continuar nos mesmos hábitos, na mesma ignorância da vida velha, com certeza o sacrifício de Cristo não surtiu efeito em sua natureza caída. Uma vez que aceitamos a fé em Cristo e experimentamos o novo nascimento, tudo em nós é transformado pelo Espírito Santo que habita em nós. À medida que a palavra vai te esclarecendo, o Espírito Santo vai transformando e te convencendo. A palavra esclarece, o Espírito convence. A palavra esclarece, o Espírito convence. A palavra esclarece, o Espírito convence. Não tem como o Espírito Santo trabalhar sozinho, tem que ter a palavra. A palavra está sendo pregada, está sendo germinada no seu coração essa noite. Eu não entendo por que esses pastores por aí não pregam essas coisas. Está na Bíblia, gente. Eu não entendo por que eles não pregam essa verdade. Eu fui pregar numa vigília. E aí cheguei na vigília e falei, o que eu prego aqui? Primeiro que tinha uma negada lá dançando, um trenheiro lá, e um batuqueiro, e não sei o quê, e ninguém orou nada, e eu já estava contrariado, com vontade de ir embora. Já era mais de 1h da manhã, e as costas doendo, as pernas fiviando. E eu, meu Deus do céu, o que eu prego aqui? Aí o Espírito Santo disse assim, prega as 7 trombetas do Apocalipse. Falei, erra. Aqui, Jesus, é aqui. É aqui, prega as 7 trombetas do Apocalipse. Enquanto eu estava cantando, irmão, estava um piseiro. Quando eu comecei a pregar, ficou que nem aquele barulhinho de grilo que Samuel faz. E eu pregando, as 7 trombetas do Apocalipse, as 7 trombetas do Apocalipse. Não sei se ninguém estava gostando não, só sei que eu estava pregando. Quando eu terminei de pregar, gastei 1h20. Quando eu terminei de pregar, o povo levantou e pá, bateu palma. Eu falei, pronto, vocês aplaudiram o homem. Agora levante a mão e diga glória a Deus. E a palavra que foi ministrada. Aí, glória a Deus. Que aplauso não é para Jesus, aplauso é para homem. Aplauso é para talento. A Bíblia diz que para Deus é voz de triunfo. Para Deus é glória, aleluia, glória, aleluia. Para Deus é glória e aleluia. Alguém disse, é pecado bater palma para Jesus? Falei, não, é pobre. Pecado não, é pobre.
Por que é pobre? Porque você bate palma para o deputado, você bate palma para uma apresentação de criança, você bate palma no aniversário. Aí você pega o que você dá para o homem e dá para Jesus? Não, dá para Jesus o que você não dá para o homem. Glória, aleluia. Levante as mãos e adore a Deus. Lá no Salmo 89 diz: e no seu templo todos dizem glória. Eu não dou para Jesus o que é pobre, eu dou para Jesus o que só Ele pode receber. Quando terminou a mensagem, uma senhorinha de uns 80 anos veio assim: ô meu filho, quero falar com você. E eu falei: pois não, minha senhora, se Jesus voltasse antes desse culto, eu ia para o inferno. Mas agora, se Ele voltar, eu vou para o céu, porque eu aprendi como é que eu tenho que fazer para ser crente. Aquilo me deu uma dor no meu coração. Eu não recebi aquilo com orgulho. 82 anos, se me falha a memória. Ela disse: se Jesus volta antes desse culto, eu ia para o inferno. Obrigado. Eu posso te dar um abraço? Pode. Ela me abraçou. Obrigado, porque hoje a palavra que você pregou salvou a minha alma. Uma pessoa que está perto de encontrar com Deus e fala um negócio desse é porque tem experiência de vida, sabe o que está falando. Glória. Então esse crente, se os seus hábitos nunca foram mudados, se ele continua do mesmo jeito, então ele nunca foi crente. Ele veio para a igreja, aceitou como religião, está aí no meio do povo. Ele é Maria, vai com as outras. Ei, ei. Jesus vem e a Maria vai com as outras, fica. Paulo escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo, a segunda carta, capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo, não é só um pouco não, tudo se fez novo. Ele parou com tudo da vida velha, agora está aprendendo a ser nova criatura com Cristo Jesus. Se não viveu esse processo, então ele não está transformado. Aleluia. Agora, quando você aceita Jesus como Salvador e se converte de verdade, o Espírito Santo começa a gerar em você uma coisa gloriosa que eu também não vou explicar aqui, vou só falar. Ele começa a gerar um negócio chamado de fruto do Espírito. Repita. Diga: fruto do Espírito. A carne produz obras, o Espírito produz fruto. Não é frutos não. O Espírito Santo, ele apenas gera em você um fruto. Quantos frutos? Um fruto. É só um fruto. E esse fruto tem 9 virtudes. Quantas virtudes? É um fruto com 9 proteínas. É uma mexerica pocã com 9 gomos. Você vai comer os 9 gomos separados, mas é de um fruto só. É o que o Espírito Santo vai promover em você. O fruto do Espírito. E as virtudes desse fruto do Espírito está registrado em Gálatas, capítulo 5, vamos lá? Verso 22 e 23. A igreja vai ler, vamos lá. Enquanto que as obras da carne, termina dizendo, e os que tais praticam não herdarão o reino dos céus, ele termina sobre o fruto do Espírito dizendo: contra essas coisas não há lei, não há condenação, para quem o fruto do Espírito gera. Agora, você não pode ser uma pessoa amorosa se você não tem domínio próprio. Então esse fruto que está sendo gerado em você é podre,
e não é do Espírito. O fruto do Espírito é perfeito. Ele vem com essas 9 virtudes, e todas elas têm que se manifestar em nossa vida. Elas são também classificadas em 3 áreas, e cada área dela tem uma especificação. Eu vou concluir aqui, quer ver? Primeiro, domínio próprio, alegria e paz. É chamado de qualidades de ordem pessoal. Domínio próprio, alegria e paz. É uma benesse do Espírito Santo que faz bem para mim mesmo. E essa paz aqui não representa que você está ausente de perseguição, ausente de conflito. É uma paz diferente. É uma paz que em meio à perseguição, em meio ao conflito, você consegue sentir paz, tranquilidade, confiança. É difícil você explicar como é que Pedro, algemado em 2 soldados, dentro da prisão, só esperando amanhecer o dia para ser morto, conseguiu dormir aquele sono profundo dentro da cadeia. Se alguém amarrar alguém aqui e dizer amanhã você morre, eu duvido que você durma. Pedro roncou. O que era isso na vida de Pedro? Fruto do Espírito. O sono dele foi tão profundo que quando o anjo acordou, tirou as algemas dele, levou ele para fora, ele pensou que estava sonhando. O anjo carregando ele, e ele... Aí quando chegou lá fora, uai, eu não estou nem sonhando não. Isso é uma paz que só o Espírito de Deus pode produzir em nossos corações. Mas eu não quero falar sobre o fruto do Espírito, eu quero apenas falar das suas qualificações. Então, primeiro, domínio próprio, autocontrole. Nós falamos sobre isso na semana passada. Autocontrole nos impulsos, autocontrole na língua, autocontrole em tudo. Pessoa que não tem autocontrole. A segunda virtude nos auxilia nas relações sociais: longanimidade, benignidade e bondade. Terceiro, virtudes que nos auxiliam no nosso relacionamento com Deus: amor, fidelidade e mansidão. Põe a mão no coração assim, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, tenta sentir se o Espírito de Deus está aí. Isso aqui não é psicologia não, isso aqui é apenas um exercício espiritual. Tenta sentir o Espírito Santo aí. Se você sentiu, diga Espírito Santo. Ixi, mas ficou fraquinho. Diga Espírito Santo, me ajude a desfazer do velho homem que habita em mim, e me ajude a ser renovado no novo homem, que é segundo a imagem de Cristo, e produza em mim o excelente e glorioso fruto do Espírito. Amém. Se você fez essa oração sincera, você vai ver sua vida ser transformada em nome de Jesus. Levante a mão assim, segure ela no alto. Eu te abençoo com essa palavra em nome de Jesus. Amém.